Vamos iniciar essa videoaula fornecendo alguns exemplos sobre o trabalho de uma força e abordando o assunto potência. Para você fazer o download dos slides, você pode utilizar o QR Code que encontra-se nesse slide. Quando falamos em trabalho, na videoaula anterior sobre trabalho, vimos que para calcularmos o trabalho de uma força, o trabalho envolve uma transferência de energia. Então, quando você empurra, por exemplo, uma caixa, você desloca essa caixa por meio da aplicação de uma força, você transfere energia para a caixa. Existe um processo de transferência de energia. A caixa pode, por exemplo, se ela estiver em repouso, ela pode aumentar a velocidade em virtude do trabalho que você realizou. O trabalho, então, nós vimos na videoaula anterior, para calcularmos o trabalho, utilizamos a equação força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vimos na videoaula anterior também que poderíamos ter um trabalho positivo, um trabalho negativo e até mesmo com força e deslocamento, você poderia ter um trabalho nulo. Quando isso ocorre? Quando o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 90 graus. Vamos, nessa videoaula, fornecer alguns exemplos sobre o trabalho. Primeiro exemplo, vamos falar sobre o trabalho da força-peso. Quando falamos em força-peso, estamos falando da força gravitacional. Quando você pula, a força que traz você de volta é a força gravitacional. Quando você solta um objeto, a força que puxa o objeto para baixo é a força gravitacional, que chamamos também de força-peso. Então, primeiro exemplo. Um guincho levanta com velocidade constante e, utilizando um cabo, um objeto de 100 kg do solo até uma altura de 8 metros. Vamos analisar a situação problema. Temos um guincho que vai levantar com velocidade constante. Se a velocidade é constante, e ele vai utilizar o cabo, então vamos imaginar que é o movimento retilíneo uniforme. Nessa situação, a aceleração é igual a zero. Um objeto de 100 kg do solo até uma altura de 8 metros. Determine o trabalho realizado pelo guincho e a letra B, pela força-peso. Como resolvemos, então, um problema com essas características? Vamos fazer um desenho. Temos um objeto, então, que está no solo. Ele vai ser deslocado para cima. Por quê? Porque é do solo até uma altura igual a 8 metros. Ele vai sofrer um deslocamento para cima. E o trabalho é dado por F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Vamos, então, fazer uma análise da situação. Quais são as forças que atuam sobre o objeto? Vamos desprezar eventuais resistências. Nós temos o peso, força-peso, que é dado por massa vezes aceleração da gravidade. A massa é igual a 100 kg, de acordo com o enunciado. A aceleração gravitacional podemos utilizar 10. Então, temos que P igual a M vezes G, a massa é 100, a aceleração da gravidade é 10, então o peso é igual a 1000 newtons. A força que puxa o objeto para baixo é igual a 1000 newtons. De acordo com o enunciado, esse objeto ele vai se deslocar com velocidade constante. Se ele desloca-se com velocidade constante, a aceleração do objeto é igual a zero. E utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, qualquer massa multiplicado por zero vai dar zero. Então, no MRU, movimento retilíneo uniforme, como a aceleração é igual a zero, a força resultante também é igual a zero. O que significa força resultante igual a zero? Significa que não tem nenhuma força atuando sobre o objeto?
Não necessariamente. Significa que a resultante das forças é igual a zero. Nessa situação, o mesmo valor da força para baixo você tem que ter para cima, para que a resultante seja igual a zero. Então você tem o peso para baixo, que vale 1000 newtons, e você tem a força na corda, que é a tração. A força de tração é para cima, porque o guincho puxa esse objeto para cima, e você tem o peso para baixo. Então, antes de calcularmos o trabalho, efetivamente, nós vamos analisar as forças que estão atuando. Então, temos o peso para baixo, que vale 1000 newtons, e temos a tração para cima. Como a força resultante é igual a zero, a tração para cima vale a mesma coisa que o peso para baixo. Então, se o peso é 1000 newtons, podemos afirmar que a tração também é igual a 1000 newtons. Então, você tem 1000 newtons para cima, que é a tração, força realizada pelos cabos aqui no guincho, e o peso, que é a força gravitacional. Vamos calcular, então, de acordo com o enunciado. O enunciado solicita que você calcule o trabalho realizado pelo guincho e o trabalho realizado pelo peso. Vamos observar, então, esse resultado. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos, então, fazer a seguinte análise. Trabalho realizado pelo guincho. A força exercida pelo guincho, a força de tração exercida aqui pelos cabos, é para cima. O deslocamento do objeto também é para cima. Então, percebam a importância de você realizar um desenho, de organizar os resultados antes de utilizar uma equação. Você tem a tração para cima e você tem o deslocamento do objeto para cima. Tração e deslocamento formam que ângulo? Um ângulo de 0 graus, pois você tem esse vetor tração para cima e esse vetor deslocamento para cima. Então, o ângulo que eles formam é igual a 0 graus. O valor do deslocamento é igual a 8 metros, porque é do solo até uma altura de 8 metros, e a tração, o módulo da tração, o valor da tração, nós já obtivemos no slide anterior. Vamos calcular, então, o trabalho. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho igual. A força é a tração, o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o ângulo entre a tração e o deslocamento, o ângulo zero. Trabalho da tração é igual a 1000 vezes 8 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. 1000 vezes 8 vezes 1 é igual a 8.000 joules. Temos, então, um trabalho positivo. Então, o trabalho realizado pelo guincho é igual a 8.000 joules. Vamos calcular, então, o trabalho realizado pelo peso, não pelo guincho. Temos, então, aqui o deslocamento do objeto é para cima e o peso. O peso atua para onde? Para baixo. Agora vamos calcular o trabalho do peso. Então, você tem o deslocamento para cima e o peso, a força peso, para baixo. Qual é o ângulo entre o deslocamento e o peso? 180 graus. Então, vamos calcular aqui. A força é a força peso, o deslocamento 8 metros também, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo que nós utilizamos? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Isso é bem importante. Inclusive, na primeira videoaula sobre trabalho, nós abordávamos esse item. O valor do peso é igual a 1000, o deslocamento é igual a 8, o cosseno desse ângulo entre o deslocamento e o peso é igual a 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, 1000 vezes 8 vezes menos 1 é igual a menos 8.000 joules. Temos, então, que o trabalho realizado pelo guincho é igual a 8.000 joules e o trabalho realizado pelo peso é igual a menos 8.000 joules.
Esse foi um exemplo de como calcular o trabalho, por exemplo, realizado pela força-peso. Vamos abordar agora um outro exemplo, um pouco diferente daqueles que havíamos exemplificados até o momento. Temos um gráfico da força em função da distância. Então observem a seguinte situação. Temos um bloco. Esse bloco ele vai ser deslocado para a direita por uma força F. Então essa força F, ela desloca esse bloco para a direita. Observem que a força F e esse deslocamento formam um ângulo de 0 graus. Então, como eles formam um ângulo de 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, esse termo, cosseno de 0 é 1. Ou seja, esse é um trabalho positivo. Porque o valor desse termo do cosseno será positivo. Determine o trabalho realizado pela força F. Agora, essa força F, ela é diferente dos exemplos anteriores, porque ela não é uma força constante. Ela é uma força que varia ao longo do trajeto. Vamos observar como ela varia, vamos analisar como ela varia nesse gráfico. Temos um gráfico da força em newtons e o deslocamento em metros. Percebam que essas duas unidades estão no sistema internacional. Então temos a força em newtons e o deslocamento em metros. De 0 até 4 metros, a força é constante, 20 newtons. Nesse trecho, vocês até poderiam utilizar essa equação, porque a força é constante, 20, e o deslocamento, 4. Agora, de 4 até 8 metros, nesse intervalo da trajetória de deslocamento de 4 até 8 metros, a força ela foi diminuindo. Então, no local 4 metros, após o deslocamento de 4 metros, a força começou a diminuir. Ele ainda desloca-se, só que a força aplicada ela vai diminuindo. Ela era 20, vai diminuindo, e quando o deslocamento é igual a 8, ela é igual a 0. Como você poderia utilizar, então, o que você deveria fazer para calcular o trabalho nessa região? Você poderia utilizar essa equação? Não. Por quê? O deslocamento você tem, de 4 até 8 metros, o deslocamento é 4 metros. Agora, qual é a força? Porque essa força é variável. Observe, então, que o deslocamento entre 0 e 4 metros, nessa região, você poderia calcular o trabalho utilizando essa equação. Força vezes o deslocamento. A força é constante, 20. O deslocamento, 4. Ok, poderia utilizar tranquilamente a equação. Entretanto, entre 4 e 8 metros, a força diminui. É uma força variável. Temos que calcular, então, o trabalho de outra maneira. Que forma é essa? Que maneira é essa de calcularmos o trabalho? Sugiro que você anote no seu caderno para não esquecer. Quando você tem um gráfico, força vezes em função do deslocamento, a área desse gráfico vai fornecer o trabalho. Então você pode calcular o trabalho de duas formas, por exemplo, entre 0 e 4 metros. Ou você poderia usar a equação, ou bastaria você calcular essa área que eu estou passando com o mouse aqui. Se você calculasse essa área, você calcularia o trabalho. Nessa situação, você poderia usar ou a fórmula ou a área. Entretanto, entre 4 e 8 metros, a situação não é a mesma. Você precisaria calcular a área. Então, uma propriedade no gráfico força pelo deslocamento, não esqueçam dessa propriedade, é que no gráfico força pelo deslocamento, a área, essa área, F por D, F de força e D de deslocamento, essa área é igual ao trabalho. Então, se você quer calcular o trabalho, basta você calcular a área. Vamos observar, então, essa figura
Essa figura é uma figura geométrica, você tem um retângulo e você tem um triângulo. Você também poderia calcular separadamente a área do retângulo, depois a área do triângulo e somar essas duas áreas. Estaria correto. Ou você também pode observar que essa figura é um trapézio. No trapézio você tem um triângulo e um retângulo. Então, nesse caso, você tem um trapézio em que você tem uma base maior, uma base menor e uma altura. A área do trapézio, então a área desse gráfico, vai fornecer o trabalho. Então vamos escrever: trabalho igual a área. Essa figura é um trapézio. Área de um trapézio: base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos verificar essa figura. Verificando essa figura, temos que a base maior é 8, de 0 até 8. A base menor, de 0 até 4, 4. A altura, 20, dividido por 2. Então, base maior, 8, mais base menor, 4, vezes. Qual é a altura? 20, dividido por 2. 8 mais 4, 12, vezes 20, 240, dividido por 2, 120 joules. Então, para calcular o trabalho, você calculou a área do gráfico, força vezes a força em função do deslocamento.